Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. Nós vamos ler inicialmente apenas o versículo 12. O texto é um texto longo, nós vamos falar sobre todo o texto, mas inicialmente nós vamos ler apenas o versículo 12 do capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, pela tua palavra, por tudo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração nessa noite, pelas respostas de oração que estão vindo, pela tua graça que é melhor que a vida, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, apesar de nós. Que o Senhor possa falar de um modo vivo ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados, quantos nesta noite estão atravessando um momento extremamente difícil, que você, ao olhar para essa situação, você diz: olha, não há saídas humanas para mim? Quantos nessa noite? Amém? Amém. Glória a Deus. Então essa palavra é para você. Amém? Amém. Glória a Deus. O texto lido é um texto bastante conhecido da palavra. Muitos têm lido muito esse texto. É um texto longo, são 30 versículos. E eles nos contam a grande tribulação enfrentada pelo rei Josafá de Judá, quando 3 exércitos se levantam contra o seu pequeno e aparentemente indefeso reino. Josafá era filho de Asa, fez o que era reto diante do Senhor, e mesmo sendo um servo fiel, enfrentou momentos de tremenda dificuldade, assim como você, como eu, como o pastor Malta, como tantos irmãos que aqui estão, que passam por dificuldades. A situação tratada dentro desse relato aqui de 2 Crônicas 20 era absolutamente desesperadora. Os filhos de Moabe, os de Amon e os meunitas, povo que habitava o Monte Seir, se levantaram para destruir completamente o pequeno reino de Judá. E aquela situação, do ponto de vista humano, era absolutamente impossível de haver ali uma vitória. E eu queria parar aqui logo no início e dizer que muitas vezes é exatamente assim que nos sentimos diante de uma situação. Nós olhamos para os lados e nós não conseguimos enxergar a saída. E no caso aqui, como um pequeno e insignificante reino como Judá poderia sair vitorioso diante de uma peleja com 3 exércitos poderosíssimos? O aparato militar daqueles reinos que vieram contra Judá era muito forte. Era impossível vencê-los com um pequeno arsenal de Judá. Josafá se dispôs a buscar o Senhor, jejuar e orar juntamente com todo o povo. E nós vemos aqui o que é interessante, essa questão de você buscar o Senhor na igreja, você buscar o Senhor em unidade, você pedir ao Senhor que esteja ali enfrentando aquela situação com você. Muitas vezes, eu estava conversando sobre isso hoje
a gente está orando ao Senhor, pedindo uma saída para a situação, a saída não vem. E nós entendemos que quando essa saída não vem do jeito que nós queremos, o Senhor, Ele tem um propósito para aquela situação. O rei Josafá, como qualquer um de nós, diante dessa situação, sentiu medo, mas não deixou que o medo paralisasse, não permitiu que o medo levasse ao desespero. Há situações que a solução passa por uma atitude nossa, mas há outras situações semelhantemente a essa que aconteceu com o rei Josafá, que não há saídas humanas, e é quando nós precisamos aprender a quietar o nosso coração e recorrer à única saída possível, o Deus Todo-Poderoso, que por nós tudo executa. Nós escutamos muitas histórias, nós ouvimos muitas pessoas, as situações, os dramas familiares são muitos, e uma coisa que nós percebemos na nossa própria vida é que uma desgraça, ela nunca vem sozinha. Já reparou isso? É impressionante. Normalmente as grandes dificuldades trazem outras a reboque, sempre foi assim, vai continuar sendo. Invariavelmente nessas situações nos sentimos absolutamente impotentes, sentimos medo, quando não encontramos saídas, e parece que o desespero diante dessas situações cega o nosso entendimento. Mas qual o propósito dessas grandes investidas contra nós? Queridos, quando essas coisas elas não vêm como consequência de pecados que muitas vezes cometemos de forma específica e não nos arrependemos e acabamos arcando com as consequências dessas situações, só me vem uma resposta. São testes de fé onde o Senhor pode usar até mesmo os inimigos para nos provar, edificar, amadurecer na nossa fé, na nossa caminhada com Ele. Note que essas situações vêm sempre de repente para abalar a nossa estrutura emocional e espiritual. São os negócios que desandam. De repente está tudo tão bem, as coisas estavam indo tão direitinho, de repente desanda tudo. Uma perseguição acirrada naquele emprego dos nossos sonhos, nós achávamos que aquilo ali era a solução do nosso problema e de repente se levanta pessoas ali tentando nos perseguir de alguma forma. De repente o estremecimento familiar, muitas vezes com o cônjuge ou então com outro familiar qualquer, e se instalam situações que nós dizemos, meu Deus, por que isso aconteceu? Como é que isso veio atingir a minha vida dessa maneira? Uma doença que surge de repente, um erro médico, o desemprego, quando você acabou de comprar aquele apartamento ou um carro novo e aquela prestação é muito alta, mas você estava tão seguro naquele trabalho, de repente vem o desemprego e você tem uma prestação tão alta e você não vai poder honrá-la. Uma dívida monstruosa que aparece, um vizinho que resolve encrencar com você, se opondo a você gratuitamente. Aquele acidente com o carro que você tem perda total e de repente você descobre que o seu seguro está atrasado. Olha, são tantas coisas que a gente ia passar a noite inteira aqui só listando desgraças. Mas quando essas situações acontecem, nesses momentos, eu gosto de olhar para as grandes e poderosas intervenções de Deus no passado, elas me dão ânimo, e eu gosto, sobretudo, de rastrear a caminhada de fé dos homens e mulheres de Deus do passado e aprender com as experiências vividas por eles. Normalmente são lições preciosíssimas que nós tiramos dali, por isso é proveitoso e didático fazermos leituras e releituras dos textos bíblicos que mostram a vitória de servos de Deus do passado. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele exorta aqueles irmãos a se gloriarem nas tribulações, porque a tribulação, no ver de
Paulo, na perspectiva de Paulo, ela produz perseverança. A perseverança, ela produz experiência, e a experiência é esperança. E cada vez que nós vamos superando dificuldades, problemas, agonias, nós vamos aprendendo a conviver com esse Deus vivo, maravilhoso, esse Deus que por nós tudo executa, esse Deus que está no controle soberano. Mesmo que você diga: meu Deus, eu acho que o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Ele não esqueceu, Ele tem o controle soberano da situação, e a sua vitória virá em nome de Jesus. O texto que nós lemos, o versículo 12, inicialmente, ele mostra uma breve oração de Josafá, e logo aqui nessa oração, nós percebemos 3 elementos indispensáveis na hora da batalha. Primeira coisa que nós vemos é a certeza do agir de Deus, é a manifestação da fé desse homem de Deus. Versículo 12, a parte A do versículo, ele diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Então a primeira coisa que nós precisamos nos agarrar é a fé. O povo de Deus precisa exercitar fé. Fé é algo que precisa ser exercitado todos os dias. Nós recebemos da parte de Deus uma semente de fé, uma medida de fé, mas essa medida de fé, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que crescer, e à medida que essa semente cresce, nós percebemos que o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus real. E como diz o autor de Hebreus, fé é a certeza das coisas que se esperam. Não tem sido poucas as nossas lutas, as nossas tribulações, mas o nosso Deus é um Deus real. Não é um Deus do toma lá da cá, não é um Deus de uma prosperidade rasa, não é um Deus de um evangelho raso, mas é um Deus vivo, um Deus que está preparando um povo maduro sobre a terra para enfrentar os dias que nós temos vivido. Amém? Segunda coisa que nós percebemos aqui nessa oração de Josafá, está na parte B do versículo, é o reconhecimento da própria impotência diante das situações. Então, nós vemos aqui a humildade desse rei. Ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Muitas vezes nós achamos que com o braço de carne nós vamos resolver a situação. Aquiete o seu coração, descanse no Senhor, tenha humildade para entender que você é impotente para resolver essa situação, mas você tem um Deus vivo que por nós, eu repito mais uma vez, por nós tudo executa. Terceiro elemento da vitória desse rei foi a esperança, ter os olhos postos somente em Deus. Parte C do versículo, ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Deus, nós estamos fadados às maiores quedas, aos maiores fracassos. O que nos move, o que nos conduz em triunfo é ter a certeza que o Senhor, Ele está presente na situação, é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Após essa oração de fé, começa o grande mover de Deus naquela situação. O Senhor responde através do profeta Jaziel, no versículo 14. E eu vou ler aqui o versículo 14 para você, tem a sua Bíblia aberta. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. O Senhor declara que aquela peleja era dele, não de Josafá. Parte B do versículo 15, o Senhor diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém. Todas
as vezes que um servo de Deus é fustigado com uma luta muito grande, aquela luta não é dele, aquela luta é de Deus. E eu repito, se essa luta, se esse momento de dificuldade, ele não vem como uma consequência de pecados, é um teste de fé, e você pode ficar certo que essa luta não é sua, essa luta é de Deus. O Senhor é aquele que está no controle. E tudo que o Senhor está requerendo de nós nesse momento é que nós olhemos para Ele e nós tenhamos os nossos olhos postos nele, que nós possamos tirar o medo do nosso coração, dizer: olha, eu não aceito você mais na minha vida, porque eu sei que o meu Deus, Ele está presente e Ele é um Deus real. O Senhor começa a dar a estratégia de ação. Josafá não deveria temer nem pelejar, apenas marchar ao encontro das forças inimigas, cantando em louvor de Deus. Ele e o povo desceriam ao encontro, mas diante do inimigo ficariam parados, vendo o agir de Deus. Versículo 17 diz assim: o Senhor diz: nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Será que não é isso que o Senhor está requerendo de você agora? Um confronto pela fé com as forças inimigas, não usando armas humanas, mas as armas de Deus, como fez Josafá. Josafá, junto com o povo, se prostra em adoração. O versículo 18 dá conta de que então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Os levitas se posicionaram e cantaram um cântico de vitória antes mesmo da batalha ser travada. Versículo 19 diz o seguinte: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Comece agora mesmo a cantar um cântico de vitória ao nosso Deus. Comece a exercitar ações de graças. Nós murmuramos demais e agradecemos pouco. Estamos sempre à volta contando histórias, desafetos, agonias, dificuldades, problemas. Quando nós começamos a desenvolver, a exercitar ações de graças, nós descobrimos que o Senhor começa a se mover na nossa direção. A murmuração, ela é um cântico de vitória ao adversário, e todas as vezes que nós murmuramos, nós lamentamos, nós reclamamos, nós estamos dizendo que o Senhor é incompetente para nos abençoar. E o Senhor é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que age. E aqueles que se levantam para contender com você, é problema de Deus. Quando nós olhamos para Ele e dizemos: Senhor, eu não posso lutar contra essa situação, eu não tenho como resolver essa questão é difícil demais para mim, minhas forças humanas estão completamente limitadas nessa situação, eu preciso que o Senhor venha e haja, e eu já começo a glorificar o seu nome, eu já começo a dizer amém para aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. O povo é estimulado a confiar em Deus. Versículo 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O louvor dos levitas constituía-se num brado. Versículo 21. Eles cantavam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Rendamos graças ao Senhor, glorifiquemos o Deus Todo-Poderoso, exaltemos esse Deus que por nós tudo executa. Não baixe a sua cabeça,
não fique prostrado, levante a sua cabeça, olhe para o autor e consumador da sua fé, e você vai ver a glória de Deus descer nessa situação. Eu sei que nesta noite, eu conheço as histórias de alguns, mas não conheço as histórias de todos. Eu sei que nesta noite, principalmente alguns visitantes estão aqui, tem histórias dramáticas, histórias extremamente difíceis, situações absolutamente insolúveis do ponto de vista humano, mas eu queria desafiá-los nessa noite a confiar no Senhor, a olhar para esse Deus e crer que o Senhor está no controle soberano da situação, e ouse agradecer, porque o Senhor já começa a responder, o Senhor já começa a se mover na nossa direção. Amém? Glória a Deus. Qual o resultado daquela estratégia de Deus dada a Josafá? Vamos ver. Primeiro, o Senhor pôs emboscadas entre os 3 exércitos e eles se destruíram entre si. Versículos do 22 ao 24 diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Quando o Senhor entra para pelejar por nós, só tem uma saída, e essa saída se chama vitória. Amém? Segundo lugar, as riquezas dos inimigos foram transferidas para o povo de Judá. Invariavelmente saímos mais ricos das nossas lutas mais renhidas, e eu não estou falando de coisas materiais. Nós saímos mais ricos de esperança, mais ricos em fé, mais fortalecidos no Senhor, na certeza que o Senhor é um Deus presente, é um Deus que age. No versículo 25 diz assim: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. O Senhor é um Deus de riquezas. E eu quero fazer mais uma vez um parêntese aqui. Não estou falando de coisas materiais, se bem que quando o Senhor deseja, tem propósito de abençoar um servo seu materialmente, Ele faz isso para a glória de Deus, para que aquilo seja revertido para o reino de Deus. Mas eu falo das verdadeiras riquezas que são espirituais, as verdadeiras riquezas que têm peso de eternidade, e que nós possamos buscar esses tesouros dos céus, buscar essas riquezas que vêm do alto. Terceiro lugar, eles terminaram celebrando um grande culto de ação de graças, e o lugar da peleja foi chamado de Vale de Bênção. Versículos 26 e 27 diz o seguinte: ao 4º dia se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Amém? Amém. O que esse episódio nos ensina, no meio das nossas lutas, as lutas que têm nos assolado nos nossos dias. Em primeiro lugar, as grandes dificuldades, elas nunca vêm sozinhas. Mesmo como servos fiéis, estamos sujeitos a passar por elas. Elas são testes de Deus para a nossa fé. E muitos do nosso meio costumam atribuir todas essas coisas, não porque o adversário fez isso, porque o adversário fez aquilo e tal e tal. Pare de dar tanto cartaz ao adversário. Comece a entender, comece a glorificar o Senhor e dizer: Senhor, eu não sei o que é que o Senhor
qual o seu propósito para essa situação, mas na vida de um servo, tudo tem um propósito da parte de Deus. Até quando tudo dá errado, dá certo. Na vida de um servo é assim. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. E às vezes nós não conseguimos entender com a nossa visão limitada como é que uma tragédia pode cooperar para o bem. Às vezes no momento do desespero, no momento da agonia, nós não percebemos nada de bom. Mas lá na frente, certamente nós vamos entender o propósito de Deus para aquela situação. Segundo lugar, nessas situações devemos ter os nossos olhos postos em Deus, esperar inteiramente nele, na certeza do seu agir. Terceiro lugar, afastar todo o temor, exercitando a fé, fazendo ousadas declarações de fé, baseada nas imutáveis promessas de Deus. Amados, promessa de Deus se cumpre. E a gente tem lutado muito nesse lugar para que o povo estude a palavra, para que o povo sinta vontade de aprender a palavra de Deus, de estudar, de meditar nessa palavra. Crente que não se alimenta da palavra está sujeito a receber todo tipo de vento de doutrina que sopra na sua direção. E o povo tem sofrido, o povo tem passado por determinadas coisas por falta de conhecimento da palavra. Quando a gente vai conversar com a pessoa, muitas vezes ela é uma verdadeira coxa de retalhos doutrinárias. São tantas teologias misturadas que parece mais um sarapatel. Desculpa a expressão. Porque o povo não quer estudar a palavra. Então na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora do estreito, aí começa a se desesperar. Vamos estudar a palavra. Vamos ver o que é que o Senhor promete nessas situações. O que é que as promessas de Deus têm para nós. Em quarto lugar, aprendemos a ter em nossos lábios um canto de vitória em louvor ao nosso Deus, declarando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quarta lição aqui é exercitar ações de graças. Tenha um coração grato a Deus. Agradeça por tudo, agradeça até por aquilo que não veio ainda. Você orou, mas a resposta não veio. Comece a agradecer. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque eu sei que o Senhor está preparando a resposta para mim. Outro dia eu vi uma frase muito interessante, diz que Deus não demora, Ele capricha. E o Senhor muitas vezes está caprichando naquela resposta para enviar para a sua vida. Finalmente, quinta coisa que nós aprendemos aqui, aprendemos a aguardar a vitória com corações cheios de gratidão. Precisamos criar essa cultura de ação de graças e louvar o Senhor por tudo. Que o Senhor Ele possa ministrar ao seu coração, continuar ministrando ao seu coração essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.